Ontem a gente mostrou que o São Paulo não joga no 4-2-4, diferente do que uma parte da torcida está dizendo. Não é 4-2-4. Mas, de fato, quando você tem o 4-2-3-1 com dois pontas, o meia central fica um pouco solitário. Tipo, como é que diria Renato Ruiz Prado? Robson Crusoe na sem boia. Não é assim, não é essa expressão que ele usa. Ele fica ilhado. Então, qual foi a grande vantagem de ontem do sistema com três zagueiros? Não foram os três zagueiros. Ele fez um 3-4-2-1. Então, o que funcionou muito foi que ele deu companhia para o Rames. O Rames foi o motor, mas o Rames era um meia com o Luciano do lado dele e com os dois com possibilidade de conversar com o Caleri. Então você passava a ter uma companhia com a subida do Igor Vinícius do lado direito, que dá amplitude pelo lado de cá, e do Michel Araújo por aqui, que dá amplitude e conversa com o Luciano do lado oposto. É verdade que o Michel Araújo vinha um pouco mais por dentro. E na sequência eu vou perguntar para o Éder por que o Wellington ficou no banco, né? Porque o Wellington podia dar essa amplitude pelo lado esquerdo também. Mas o que funcionou foi o Rames ter companhia. Do lado direito, o Igor. Por dentro, o passe para o Caleri. Por perto, o Luciano. Isso deu condição dele jogar sem estar completamente ilhado. Eu acho que o Carpini demorou muito para tirar os três zagueiros. Não é que ele não podia jogar com três zagueiros, é que chega um momento do jogo em que o Cobressal só tem um atacante e não precisa mais dos três. Ah, eu vou botar um outro atacante e congestionar mais na frente. Ele quis construir o jogo de trás com um dos zagueiros. Ok, mas ficou muito tempo com os três zagueiros. Agora, por que funcionou? Porque o Ramos teve companhia. Eu esqueci de apagar a luz, né? Não, mas ficou bom. Você quer debater, Éder? Não, tentar responder a pergunta do PVC do porquê o Wellington ficou fora. Né? O Carpini falou na coletiva que ele treinou as duas formações, a formação com a linha de 4 atrás e a formação com a linha de 3 atrás. E que na formação com a linha de 4, as duas formações tinham o Ferreirinha. Com a linha de 4 era o Wellington e Ferreirinha, e na linha de 3 ele tirava o Wellington e colocava o Ferreirinha para fazer essa ala. Então acho que quando ele decide quando ele perde o Ferreira, ele decide pelo esquema com três zagueiros e ele prefere manter um ala mais ofensivo, que seria o Ferreirinha, e aí o Michel Araújo tem uma característica um pouco mais semelhante à do Ferreirinha, em questão de ofensividade, do que colocar o Wellington, que aí talvez fosse uma situação muito mais defensiva de fato, que aí você joga com, de fato, três zagueiros e dois laterais, apesar desses laterais serem alas. O Wellington é um cara ofensivo, a gente sabe disso, ele jogava com o Dorival como um ponta, eu e o PVC já falamos muito isso aqui na prancheta, que o Wellington era quem dava a amplitude lá pelo lado esquerdo com o Dorival, mas o Carpini preferiu colocar o Michel Araújo, que é um cara de origem mais ofensiva, do que ter dois laterais de fato atuando como alas. E aí o Michel até cai por dentro depois no segundo tempo. É ele que disputa a bola com o Requena quando sai o gol do André Silva. Enfim, é um cara que pôde jogar em mais posições e flutuar mais pelo meio do que o Wellington, que ficaria mais preso ali na lateral do campo. Boa. Agora a gente viu um cartaz ontem no Morumbis, PVC, que a gente vai colocar na tela para você. Olha aí, ó. Quanto mais a gente ganha, mais próximo do título. Quanto mais a gente perde, mais próximo da sua demissão. Um recado àquela viajada que ele deu, né, na outra coletiva, falando que quanto mais ganha, mais longe do título, enfim. O mais engraçado é o Carpini, deixa eu te explicar a minha convicção. Até passei mal aqui, pegar uma água. Muito engraçado, porque, claro, sabe que quem dizia muito essa história, essa frase, igual a do Carpini na semana passada, era o meu velho companheiro Cláudio Karsug. E o Karsug falou isso anos e anos e anos na TV, e eu nunca rebati. Sempre achei estranho, mas nunca rebati. Que ele dizia assim, como é que ele dizia o Karsug?
Quando uma equipe está muito tempo, é como um acidente de avião. Quando está muito tempo sem ter um acidente, aumenta a chance de cair um avião. Não aumenta nada, cara. Se não cair avião, cada um ano cai um avião, né? Não se trata disso. Então, mas o que o Carpini fez foi basicamente repetir essa lógica, que me parece meio estúpida, de estatística de acidente. Quanto mais tempo sem um acidente, mais perto está um acidente de acontecer. Não, não é verdade. Mas é engraçado porque você passa. O caso do o Karsugi falou anos e 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 anos isso na TV. Ninguém nunca contestou. O Carpini é técnico do São Paulo, ele falou uma vez, pancada nele. Não temos uma meta. Quando atingirmos a meta, a gente dobra a meta. E danou-se. Você... E é engraçado porque o jornalista. Os tempos, né, de Instagram. O jornalista é que é treinado para falar. E a gente comete erros e passa batido, porque a relevância é muito menor, né? Quando fala o técnico do São Paulo ao presidente da República, danou-se. Então, ganham para isso também, né, PVC? Vamos combinar. Agora, Não, tem um comentário aqui. Ele ganha um salário do tamanho para cuidar disso. Mas é engraçado. Quem ganha para isso somos nós. A gente ganha para ter comunicação. Ele ganha para treinar o time. Mas treinar também exige comunicação, né? Com todo mundo, com o torcedor principalmente e com os jogadores. O André Castilho Pinto mandou aqui no nosso chat, muito obrigada. Parece que o Carpini estragou um time que estava jogando muito. O São Paulo foi péssimo, pífio no Brasileiro. Olha lá, uma boa defesa aqui do André Castilho. Não esquece de deixar o like, hein, que ajuda muito. Agora, o que me assustou, PVC, foi a entrevista coletiva do Carpini, porque claramente ele sentiu, né, a pressão, e dá para ver em todas as respostas dele que ele estava pressionado. Embora tá tudo bem, vai ficar e tal, mas a pressão dele na entrevista coletiva ficou clara. Porque ele tá vendo o que tá acontecendo em torno dele. Por mais que ele fale que ele não tá olhando a rede social, que é para não se deixar contaminar, sabe que tá tocando alarme de incêndio aqui, mas não tá pegando fogo no prédio não, pode ficar só teste. Então, deixa de tocar barulho, tá tudo bem. Por mais que ele diga que não tá olhando a rede social, para não se influenciar, ele sabe o movimento que está acontecendo. A gente está falando de um cenário que o Éder diz, vai para o Morumbi para ficar ouvindo se vão gritar o nome do Carpini, se vai ter vaia para o Carpini, se vão elogiar o Rames, se vão criticar o Carpini de novo, se vai ter qual é o tamanho, qual é a medida do Way Carpini vai, né? Então, assim, ele sabe que tem esse movimento. Ele sabe que ele depende dos próximos resultados. Então, o natural é que você esteja tenso. Imagina você sair, pessoa física, tô saindo do Morumbi e o cara grita para você, ei, PVC, vai. Cara, não é possível que está acontecendo isso. É comigo? É uma pressão. É difícil. Então ele vai para a coletiva, todo mundo olhando para ele. Acho muito bom o Júlio Casares ter falado com o Éder Traschini, porque o Éder procurou o Júlio Casares. Mas o certo, diante da pressão que estava, se o Júlio Casares entende que o técnico tem que permanecer, o correto era o Júlio Casares chamar a coletiva e dizer assim, cara, só para esclarecer o negócio. Então, uma pressão gigantesca aqui, eu quero deixar claro o seguinte, o técnico do São Paulo é o Thiago Carpini daqui até o final do ano. É o técnico do São Paulo. Mas pode ser que caia daqui a 3 semanas. Aí mudou. Mas existem cenários em que o dirigente máximo tem que dar a cara. Tem que falar, tem que assumir que é ele que está segurando o cara. Não é ele que não é o técnico que está se segurando numa corda. Ele não está lá por favor, ele está lá porque o São Paulo contratou. E quem assinou o contrato foi o presidente do São Paulo. Então tem momentos em que o presidente do clube tem que chegar e dizer, olha aqui, ele está aqui por minha causa. Porque eu quero que ele fique. Quando eu mudar de ideia, ele vai embora. Isso não é autoritarismo, isso é firmeza. E é importante separar, porque a linha é muito tênue. Mas é firmeza. Esse momento exige firmeza. Se você mudar de ideia, mudou. O direito do presidente de São Paulo. A gente tem um pedacinho da entrevista coletiva em que ele fala sobre essa cobrança, essa pressão que ele está sentindo. Vamos ouvi-lo.
São 60% de aproveitamento com todas essas dificuldades. Tivemos jogos ruins, jogos bons, conquistas, eliminações, tudo já aconteceu. Então eu vejo no balanço geral, eu vejo às vezes em algum momento uma cobrança e um peso um pouco exacerbado, mas a gente precisa respeitar. Não sei se é por conta da idade, eu acho que isso em algum momento pode pesar. O tricolor do Morumbi está defendendo aqui, ó, falou que ele faz um trabalho ruim, mas que ele foi bem na entrevista, mostrou personalidade e está correto em dividir a responsabilidade. Eu queria perguntar de você, Éder, o que você sentiu dos jogadores com relação ao Carpini depois do jogo de ontem, pelo que você conversou? A gente tem até um vídeo que você fez do Caleri, né, falando sobre que jogaria no esforço por ele. O Caleri, ele falou o seguinte, ontem muito se falou que o Caleri jogou no sacrifício, de fato ele jogou no sacrifício. Né? O rompimento do cisto de Baker que ele teve na perna direita. Vamos ouvir o que ele falou, Éder, que achava que a gente tem um vídeo? Vamos. Bora lá. Se eu tiver que jogar no sacrifício com o Carpini, eu jogaria sem dúvida. O mesmo eu fiz com Dorival, o mesmo eu fiz com Rogério, o mesmo eu fiz com Crespo. Contudo, o treinador, que é boa pessoa e quer melhorar, eu vou jogar até machucado. Então, eu preciso melhorar muito. A forma de hoje não foi a melhor, mas a gente ganhou, fez gol, convertimos, como ele falou, no estrangeiro com mais gol na competição. E eu sempre quero mais. A camisa do São Paulo sempre requer estar sempre no 100% e eu tenho que melhorar muito para o sábado outra vez tentar ganhar em casa com Fortaleza. Você sente que ele ainda está com moral com os jogadores nos bastidores? Domi, sim, eu acho que o fala do Caleri foi uma das menos eloquentes a favor do Carpini ontem. Ele fala que ele jogaria no sacrifício pelo Carpini, mas também já jogou pelo Dorival, pelo Crespo, enfim, pelo Rogério Ceni. Mas os outros jogadores falaram muito bem, o Caleri também, mas essa fase especificamente ele direcionou a todos os outros técnicos que ele passou, que ele teve no São Paulo. Mas os outros jogadores falaram muito bem do trabalho do Carpini, todos elogiaram. A gente em on, todo mundo vai elogiar mesmo, ninguém vai chegar lá e falar não, o trabalho do Carpini é ruim, a gente prefere que ele saia, ninguém vai fazer isso. Mas o que a gente sente é que os jogadores gostam do trabalho do Carpini e ainda querem fazer isso dar certo. Acho que existe uma linha que às vezes ela é ultrapassada do queremos fazer dar certo pro acho que não vai mais dar certo. E acho que os próprios jogadores sentem isso. E acho que essa linha ainda não foi ultrapassada pelos jogadores. Acho que um grande ponto que o Carpini pode ser um exemplo, Domi, o Carpini andava usando muito o Galopo aberto pela esquerda. E era uma coisa que estava incomodando o Galopo. A gente até chegou a dar matéria sobre isso. E o Galopo, nos últimos 2 jogos, ele entra como segundo volante, na vaga, na posição que ele gosta de jogar. Então, o Carpini ouviu um pouco mais os jogadores, colocou, por exemplo, o Galopo, por exemplo, o Rames, o próprio Luciano atuando como um segundo atacante. Ele tem colocado jogadores nas posições que eles gostam mais. Ontem até ele falou que ele sente o grupo na mão. Então, por mais que o Carpini não tenha uma trajetória tão grande para ter esse respaldo tão forte dentro do vestiário, eu acho que nesse momento ele ainda tem, e os jogadores ainda estão com ele para conseguir voltar a jogar bem e voltar a conquistar o título, por exemplo, que conquistaram no começo do ano. Na nossa enquete aqui, o Carpini fica até quando? 45% acham que só até o próximo jogo, hein? 28% bem mais tempo, 27% um mês no máximo. Mas aqui no nosso chat, bastante gente elogiando ele, como o Elton Carvalho, falando que achou a postura ótima. Ele chegou muito bonzinho e agora está com sobriedade suficiente para falar o que está pegando. E o Madison Júnior falando que o time é ruim demais, não tem técnico que melhore. Também tem essa, né? Se sair, vai entrar quem? É a dúvida que fica. Mas, por enquanto, ele fica, como disse o Éder. Obrigada pelas informações. Muito bom essas entrevistas de bastidores e também todo esse ambiente no Morumbi ontem. Valeu, Éder. Valeu, Domi. Só mais um para fechar, que é uma coisa importante que você falou. Se ele sair, quem vai entrar? Essa é uma coisa que pesa também. Porque se você demite o Carpini, quando você demitiu o Rogério Ceni, você tinha o Dorival Júnior, que era o absoluto ali, estava dando sopa no mercado. Né? Já estava fazendo hora extra sem clube. Tinha uma sombra muito grande. Hoje o Carpini não tem essa sombra. Se tivesse, talvez, uma sombra,
forte, unanimidade, talvez a situação fosse diferente. Como não existe, o Carpini vai ganhando sobrevida e vai ficando no comando do São Paulo. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, até breve.